Em janeiro de 2022, nós vamos ter novamente um encontro com aquele assassino mascarado, com aquela máscara de fantasma, e vamos passar alguns sustos, porque uma das franquias mais icônicas do terror slash estará de volta. Eu estou falando de Pânico. Pois é, vem aí o quinto filme da franquia Pânico, que virou um marco no cinema de assassino mascarado. Mas não é de Pânico que eu vou falar com vocês hoje. A minha dica dessa semana é daquele que a gente pode considerar assim o pai, o avô desse tipo de produção. Estou falando de Halloween, de 1978. Exatamente, meu bem. Fica aí que eu vou falar com vocês por que vocês devem assistir a Halloween, o primeiro, o clássico. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês que adoram passar medo, assim como eu, né? Que amam histórias de terror. Então, falando em história de terror, imagine a seguinte situação. Você junta um diretor novato, um elenco inexperiente, uma produção capenga e um orçamento baixíssimo. Qual seria o resultado? Provavelmente você está pensando, nossa, um filme horroroso e um fracasso de bilheteria. Não é o caso aqui. Estamos falando de Halloween, o clássico, o primeiro filme lá da década de 70, que teve um orçamento baixíssimo para a época, cerca de 300 mil dólares, e faturou nada mais, nada menos do que 70 milhões. Sem falar que virou uma verdadeira indústria, né? Porque a gente já tem o quê? Halloween, 200 milhões. Inclusive, esse ano teve mais um capítulo de Halloween. Nós tivemos outro episódio, que é o Halloween Kills, que estreou acho que o mês passado, em outubro, lá no meio do mês. E mostra que o título, né, que o nome, que a grife, que a marca Halloween ainda está muito viva, muito bem, obrigado. Mas você sabe como tudo isso começou? De onde que saiu esse sucesso estrondoso? Pois muito que bem, vou te contar agora. Nós estávamos na década de 70, eu era bebê, tá gente? E um grupo resolveu fazer um filme de terror, motivados por grandes outros sucessos do terror, como O Bebê de Rosemary ou O Exorcista. Mas eles queriam fazer um terror que não levasse em consideração essa coisa do sobrenatural, né? Em que a ameaça fosse alguém real, alguém de carne e osso. E foi assim que surgiu Halloween, um filme escrito e dirigido por John Carpenter, que estava ali no início da carreira e que depois viraria sinônimo de cinema desse estilo. Carpenter foi bebê, inclusive, na fonte de Psicose do Hitchcock para executar o seu trabalho. Mas será por que Halloween fez tanto sucesso? Então, em Halloween o grande protagonista é com certeza o Michael Myers. Alguns falam que é a Laurie, mas na minha visão o Michael Myers é o grande boom do filme. Tanto é que em todas as outras sequências, quem esteve sempre presente foi ele, ou pelo menos a sua ideia, né? O seu espírito. Enfim, a história, o primeiro filme vai contar a história de como tudo começou. Então nós começamos com o Michael, ainda criança, aos 6 anos, lá na década de 60. Ele mata a sua própria irmã com uma faca de cozinha. Pois é, ela estava ali servindo de babá para ele e tal, e ela acaba sendo assassinada. 15 anos depois, a gente acompanha um médico psiquiatra comentando que ele vai depor, que ele vai fazer ali uns parangolés para que o Michael nunca deixe o sanatório, né? Nunca deixe o hospício, que ele fique ali eternamente. Porque está perto dele ser solto, mas o médico acredita que ele não está pronto para viver em sociedade. E que libertar o Michael seria um grande risco para as pessoas. Só que quando ele está chegando no sanatório, ele percebe que houve uma fuga. E ele descobre que Michael Myers fugiu ali do sanatório. Pois é, meu povo. Michael volta para a sua cidade, uma cidadezinha do interior de Illinois, lá para sua casa, que já está toda detonada, toda destruída. E quando ele volta para aquela cidade, ele cria obsessão por uma jovem. Ele acaba conhecendo uma jovem, vendo a menina na rua e cria uma obsessão por ela. Quem é essa jovem? É a jovem Laurie, interpretada pela Jamie Lee Curtis. No início de carreira, novinha, acho que um dos primeiros filmes da Jamie Lee Curtis, que ficaria marcada por esse papel, né? Ela já fez milhões de filmes depois de Halloween, mas até hoje ela é lembrada por Halloween. E aliás, ela volta a fazer pontas nos filmes sempre que possível, né? Ela não é dessas artistas chatas que fica cuspindo no prato que comeu. Sempre que a convidam para fazer mais uma versão de Halloween, lá está a dona Jamie Lee Curtis participando e enfrentando o senhor Michael Myers. Então, a Laurie
feita pela Jamie, ela fala para suas amigas que ela tem a sensação de que está sendo perseguida, mas ninguém dá muita moral para ela. Na noite do Halloween, propriamente dito, agora usando uma máscara assustadora, inclusive, ó, foi aí que também começou essa ideia de assassinos perseguindo jovens virginais usando uma máscara. Na noite do Halloween, com essa máscara, o Michael começa a sua matança, né? Ele começa um festival de assassinatos, matando as amigas da Laurie, perseguindo a Laurie. Ele tem uma certa obsessão por ela, porque ele meio que projeta a imagem da irmã que ele matou naquela moça. Na noite do Dia das Bruxas, tanto a Laurie quanto suas amigas estão trabalhando como babás. E aí você já pode imaginar a merda que vai dar quando esse assassino resolve ir atrás dessas babás. O mais interessante desse filme é que você tem uma série de assassinatos sem uma gota de sangue. Exatamente. Como a produção era barata e eles tinham que economizar de alguma forma, economizaram inclusive no sangue. Mas o John Carter, o diretor, ele consegue criar uma tensão tão bem feita, tão bem estruturada, que você não necessita do sangue para você acreditar que aqueles assassinatos estão acontecendo. Ponto para ele, ponto para a produção. Aliás, quando você faz alguma coisa que você não tem dinheiro, você tem que improvisar, né? Tem que usar esperteza e inteligência. Foi o que eles fizeram neste filme. Só para você ter uma ideia, a primeira cena do filme já é algo extremamente assustador. A gente segue a visão do Michael Myers, né? Do ponto de vista do Michael Myers, a câmera vai caminhando como se você fosse o próprio Michael e estivesse observando a casa dele, passando pela janela, observando o casalzinho ali namorando ali dentro, indo até a cozinha, pegando a faca, pegando a máscara, né? Colocando na cabeça. No caso, ele estava usando uma máscara de palhaço quando ele era criança, até atacar a irmã. Ou seja, a cena de abertura do filme, por si só, já é um clássico do cinema, já é uma amostra de como o talento pode superar a escassez de recurso. Lembre-se que o filme é da década de 70, então você vai achar algumas coisas assim bem datadas, né? Algumas cenas são muito ingênuas, o diálogo, a parte do roteiro, muito apressada, mas a gente não tinha todos os recursos e não tinha todo o conhecimento de cinema que se tem hoje. Mas levando em consideração a época e o pouco, né, o baixo orçamento, o pouco de recursos que eles tinham, eles conseguiram fazer um verdadeiro clássico. Não é à toa que se tornou um cult do cinema de terror. Numa época em que filme de terror era considerado cinema de segunda categoria, as pessoas não davam muita moral. Mas graças ao sucesso de Halloween, todo um histórico de produções cinematográficas nessa linha foram criadas. Para vocês terem uma ideia, o filme Halloween influenciou outros sucessos do cinema macabro, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. E quem está assistindo a série Chuck, lá do Brinquedo Assassino, que está disponível na Star Plus, deve ter percebido que a cena final do primeiro episódio de Chuck é uma reprodução da primeira cena do Halloween. Ou seja, eles continuam influenciando os cinegrafistas, os cineastas, os produtores, os diretores até hoje. Então essa é a minha dica de hoje. Assistam ao primeiro filme Halloween e me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Ele está disponível na Netflix, eu acho que também na Amazon Prime, e você deve achar até aqui no YouTube também, se você der uma pesquisadinha ou aí na internet de alguma forma. Ah, e dá uma olhadinha na fotografia. Apesar de ter sido feito lá na década de 70 com pouco recurso, a fotografia do filme é maravilhosa. Principalmente as cenas feitas durante o dia, provando que a luz natural faz toda a diferença. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se inscrevam, comentem e voltem mais vezes. Tchau, fui!